Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal. 5. A segunda solução, concentração. Foi só com a eclosão da guerra, em 1º de setembro de 1939, que o regime nazista tornou-se abertamente totalitário e abertamente criminoso. Do ponto de vista organizacional, um dos passos mais importantes nessa direção foi um decreto assinado por Himmler, que fundia o serviço de segurança da SS, ao qual Eichmann pertencia, com a polícia regular do Estado, da qual fazia parte a Polícia Secreta do Estado, a Gestapo. O resultado da fusão foi o Escritório Central da Segurança do Reich, RSHA, cujo primeiro chefe foi Reinhard Heydrich. Depois da morte de Heydrich, em 1942, assumiu o Dr. Ernst Kaltenbrunner, velho conhecido de Eichmann desde Linz. Todos os funcionários da polícia, não só da Gestapo, mas também da Polícia Criminal e da Polícia da Ordem, receberam títulos da SS, correspondentes às suas patentes anteriores, fossem ou não fossem membros do partido. E isso significa que, no espaço de um dia, uma parte importante dos velhos postos civis foi incorporada à seção mais radical da hierarquia nazista. Ninguém, pelo que eu sei, protestou ou pediu demissão, embora Himmler, chefe fundador da SS, fosse, desde 1936, chefe também da polícia alemã. Os dois aparelhos haviam continuado separados até então. Além disso, o RSHA era apenas um dos 12 escritórios centrais da SS, o mais importante dos quais, no presente contexto, era o escritório central da Polícia da Ordem, sob o comando do general Kurt Daluege, que era responsável pelo agrupamento de judeus, e o escritório central para administração e economia, o SS Wirtschaftsverwaltungsschaften, ou WVHA, chefiado por Oswald Pohl, encarregado dos campos de concentração e que foi depois encarregado do lado econômico do extermínio. Essa atitude, abre aspas, objetiva, fecha aspas, falar dos campos de concentração em termos de, abre aspas, administração, fecha aspas, e dos campos de extermínio em termos de economia, abre aspas e fecha aspas, era típica da mentalidade da SS e algo de que Eichmann ainda muito se orgulhava no julgamento. Devido à sua, abre aspas, objetividade, fecha aspas, a SS se dissociou de tipos, abre aspas, emocionais, fecha aspas, como Streicher, esse, abre aspas, tolo e realista, fecha aspas, e também de certos, abre aspas, figurões teuto-germânicos que se comportavam como se vestissem chifres e pelegos, fecha aspas. Eichmann tinha uma grande admiração por Heydrich, porque ele não gostava nada dessa tolice, e não simpatizava com Himmler, porque, entre outras coisas, o SS Reichsführer e chefe da polícia alemã, embora chefe de todos os escritórios centrais da SS, deixara-se, abre aspas, influenciar por isso, pelo menos durante um longo tempo, fecha aspas. Durante o julgamento, porém, não foi o acusado, Obersturmbannführer AD da SS, que levou o prêmio de, abre aspas, objetividade, fecha aspas. Foi o Dr. Servatius, um advogado de empresas e impostos em Colônia, que nunca se filiou ao partido nazista e que mesmo assim iria ensinar à corte uma lição sobre o que significa não ser, abre aspas, emocional, fecha aspas.
lição que nenhum dos ouvintes jamais esquecerá. Esse momento, um dos poucos grandes momentos de todo o julgamento, ocorreu durante a breve exposição oral da defesa, depois da qual a corte entrou em recesso de 4 meses para redigir o julgamento. Servátios declarou o acusado inocente das acusações que o responsabilizavam pela, abre aspas, coleção de esqueletos, esterilizações, assassinatos por gás e questões médicas similares, fecha aspas. Diante do que o juiz Halevi o interrompeu, abre aspas, Dr. Servátios, presumo que tenha sido um deslize seu afirmar que a execução por gás é uma questão médica, fecha aspas. Ao que Servátios respondeu, abre aspas, era efetivamente uma questão médica, uma vez que era preparada por médicos. Era uma questão de morte, e a morte também é uma questão médica, fecha aspas. E, talvez para ter certeza absoluta de que os juízes de Jerusalém não esquecessem de que maneira os alemães comuns, não membros da SS nem do Partido Nazista, ainda hoje conseguem encarar atos que outros países chamam de assassinato, ele repetiu a frase em seus, abre aspas, comentários sobre o julgamento da primeira instância, fecha aspas, preparados para a revisão do caso diante da Suprema Corte. Novamente ele afirmou que não era Eichmann, mas sim um dos seus homens, Rolf Gunther, que, abre aspas, estava sempre envolvido em questões médicas, fecha aspas. O Dr. Servátios conhece bem as questões médicas do Terceiro Reich. Em Nuremberg, ele defendeu o Dr. Karl Brandt, médico pessoal de Hitler, plenipotenciário para higiene e saúde e chefe do programa de eutanásia. Cada um dos escritórios centrais da SS, em sua organização de guerra, era dividido em seções e subseções, e o RSHA acabou tendo 7 seções principais. A seção 4 era o departamento da Gestapo, chefiado pelo Gruppenführer, Major-General Heinrich Miller, cuja patente era a mesma que tinha da polícia bávara. Sua tarefa era combater, abre aspas, oponentes hostis ao Estado, fecha aspas, que eram divididos em 2 categorias, tratadas por 2 seções. A seção 4A cuidava dos oponentes acusados de comunismo, sabotagem, liberalismo e assassinato. E a subseção 4B cuidava das seitas, isto é, católicos, protestantes, maçons, o posto continuava vazio, e judeus. Cada categoria dessas seções tinha um escritório próprio, designado por um numeral arábico, de forma que Eichmann acabou sendo nomeado em 1941 para a mesa 4B4 no RSHA. Como seu superior imediato, o chefe da 4B acabou sendo uma nulidade. Seu superior real era sempre Miller. O superior de Miller era Heydrich e mais tarde Kaltenbrunner, cada qual, por sua vez, sob o comando de Himmler, que recebia as ordens diretamente de Hitler. Além de seus 12 escritórios centrais, Himmler presidia um quadro organizacional inteiramente diverso, que também desempenhou um enorme papel na execução da solução final. Tratava-se da rede de comandantes superiores da SS e da polícia que estavam no comando das organizações regionais. Sua cadeia de comando não os ligava ao RSHA, respondiam diretamente a Himmler e sempre superaram em hierarquia a Eichmann e aos homens à disposição dele. Os Einsatzgruppen, por outro lado, estavam sob o comando de Heydrich e do RSHA, o que, evidentemente,
não quer dizer que Eichmann tivesse necessariamente algo a ver com eles. Os comandantes do Einsatzgruppe tinham também, invariavelmente, uma patente superior à de Eichmann. Técnica e organizacionalmente, a posição de Eichmann não era muito elevada. Seu posto acabou sendo tão importante só porque a questão judaica adquiria, por razões puramente ideológicas, uma importância maior a cada dia, semana e mês da guerra, até haver adquirido proporções fantásticas nos anos de derrota, de 1943 em diante. Quando isso aconteceu, o seu departamento ainda era o único que lidava exclusivamente com, abre aspas, o oponente, o judaísmo, fecha aspas. Mas, de fato, ele havia perdido o monopólio, porque então todos os departamentos e aparelhos, Estado e Partido, Exército e SS, estavam ocupados, abre aspas, resolvendo, fecha aspas, o problema. Mesmo que concentremos toda a nossa atenção apenas no mecanismo da polícia e não levemos em conta todos os outros departamentos, o quadro é absurdamente complicado, uma vez que temos de somar os Einsatzgrupps com os comandantes superiores das SS e da polícia e os inspetores da polícia de segurança e do serviço de segurança. Cada um desses grupos pertencia a uma cadeia diferente de comando que acabava em Himmler, mas eram iguais uns aos outros, e ninguém que pertencesse a um grupo devia obediência a um oficial superior de outro grupo. É forçoso admitir que a acusação encontrava-se em dificílima posição ao tentar se orientar em meio a esse labirinto de instituições paralelas, coisa que tinha de fazer cada vez que precisava atribuir alguma responsabilidade específica a Eichmann. Se o julgamento ocorresse hoje, essa tarefa seria muito mais fácil, uma vez que Raoul Hilberg, em seu The Destruction of the European Jews, conseguiu apresentar a primeira descrição clara dessa máquina de destruição incrivelmente complicada. Além disso, deve-se lembrar que todos esses organismos, enormemente poderosos, competiam ferozmente uns com os outros, o que em nada ajudava suas vítimas, uma vez que a ambição de todos eles era sempre a mesma: matar tantos judeus quanto possível. Esse espírito competitivo, que evidentemente inspirava em cada homem uma grande lealdade a seu próprio departamento, sobreviveu à guerra. Só que agora funciona ao contrário. Tornou-se desejo de cada homem, abre aspas, livrar seu próprio departamento, fecha aspas, à custa de todos os outros. Essa foi a explicação dada por Eichmann quando se confrontou com as memórias de Rudolf Höss, comandante Auschwitz, nas quais Eichmann é acusado de certas coisas que diz jamais ter feito ou ter estado em posição de fazer. Ele admitiu com bastante facilidade que Höss não tinha razões pessoais para sobrecarregá-lo com atos dos quais era inocente, uma vez que suas relações tinham sido bastante amigáveis. Mas ele insistia em vão que Höss queria eximir seu próprio departamento, o Escritório Central para Administração e Economia, e jogar toda a culpa no RSHA. Algo semelhante aconteceu em Nuremberg, onde os vários acusados apresentaram um espetáculo enojante, um acusando o outro, embora nenhum pusesse a culpa em Hitler. No entanto, ninguém fazia isso simplesmente para salvar o próprio pescoço à custa do outro. Os homens em julgamento representavam organizações inteiramente diferentes, com uma hostilidade antiga e profunda entre elas. O Dr. Hans Globig, que já encontramos antes, tentou eximir de culpa seu Ministério do Interior à custa do Ministério das Relações Exteriores.
ao servir de testemunha de acusação em Nuremberg. Eichmann, por outro lado, sempre tentou proteger Miller, Heydrich e Kaltenbrunner, embora este último o tratasse bastante mal. Sem dúvida, um dos principais erros objetivos da acusação em Jerusalém foi deixar que este caso se apoiasse demais em declarações juradas e não juradas de ex-nazistas de alto escalão, mortos ou vivos. A acusação não percebeu, e talvez não se pudesse esperar que percebesse, como esses documentos eram dúbios para o estabelecimento de fatos. Mesmo o julgamento, em sua avaliação dos testemunhos prejudiciais de outros criminosos nazistas, levou em conta que, nas palavras de uma das testemunhas de defesa, abre aspas, era costume na época dos julgamentos de crimes de guerra atribuir o máximo de culpa possível àqueles que estavam ausentes ou presumivelmente mortos. Fecha aspas. Quando Eichmann tomou posse de seu novo cargo na seção 4 do RSHA, ele ainda tinha diante de si o incômodo dilema. Por um lado, abre aspas, a imigração forçada, fecha aspas, era a fórmula-chave oficial para solucionar a questão judaica e, por outro lado, a imigração não era mais possível. Pela primeira e quase última vez em sua vida dentro da SS, ele foi levado pelas circunstâncias a tomar a iniciativa, a tentar ver se conseguia, abre aspas, dar à luz uma ideia, fecha aspas. Na versão que contou no inquérito da polícia, fora abençoado com 3 ideias. Nenhuma das 3 tinha de admitir resultar em alguma coisa. Tudo o que ele tentava por si mesmo invariavelmente dava errado. O golpe final veio quando teve de, abre aspas, abandonar, fecha aspas, sua fortaleza privada em Berlim antes de poder pô-la à prova contra os tanques russos. Nada além de frustração. Uma história infeliz como nunca se viu. A fonte inexaurível de problemas, Eichmann pensava, era que ele e seus homens nunca ficavam sozinhos. Todos aqueles outros departamentos de Estado e partido queriam a sua parte na, abre aspas, solução, fecha aspas, resultando disso que um verdadeiro exército de, abre aspas, especialistas judaicos, fecha aspas, havia surgido por toda parte e todos se esforçavam para ser os primeiros no campo sobre o qual nada sabiam. Eichmann tinha um maior desprezo por essas pessoas, em parte porque eram curiosos de última hora, em parte porque tentavam enriquecer, e muitas vezes conseguiam ficar bem ricos no curso de seu trabalho, e em parte porque eram ignorantes, nunca haviam lido 1 ou 2, abre aspas, livros básicos, fecha aspas. Acontece que seus 3 sonhos foram inspirados pelos, abre aspas, livros básicos, fecha aspas, e revelou-se também que 2 dos 3 definitivamente não tinham sido ideia dele. Com respeito ao terceiro, bem, abre aspas, não sei mais se foi Stahlecker, seu superior em Viena e Praga, ou eu quem teve a ideia, mas seja como for, surgiu uma ideia, fecha aspas. Esta última ideia foi a primeira, cronologicamente era, abre aspas, a ideia de Nisco, fecha aspas. E seu fracasso era para Eichmann a prova mais clara do quanto a interferência fazia mal. O culpado, no caso, era Hans Frank, governador-geral da Polônia. Para entender esse plano, temos de lembrar que depois da conquista da Polônia e antes do ataque alemão à Rússia, os territórios poloneses estavam divididos entre a Alemanha e a Rússia. A parte alemã consistia nas regiões ocidentais, que foram incorporadas ao Reich, e a chamada Área Oriental, inclusive Varsóvia, que era conhecida como Governo Geral. Por enquanto, a área oriental era tratada como território ocupado. Como a solução da questão judaica nessa época ainda era a imigração forçada, com o objetivo de tornar a Alemanha Judenrein, era natural que os judeus poloneses dos territórios anexados, junto com os restantes judeus de outras partes do Reich,
fossem empurrados para o governo geral, que fosse como fosse, não era considerado parte do Reich. Em dezembro de 1939, as evacuações para o leste haviam começado e cerca de 1 milhão de judeus, 600 mil da área incorporada e 400 mil do Reich começaram a chegar ao governo geral. Se a versão de Eichmann para a aventura nisso for verdadeira, e não há razão para não acreditar nisso, ele, ou mais provavelmente seu superior de Praga e Viena, o Brigadenführer, brigadeiro-geral Franz Stahlecker, deve ter previsto esses desenvolvimentos meses antes. Esse Dr. Stahlecker, conforme Eichmann cuidadosamente o chamava, era, em sua opinião, um homem muito elegante, gentil, muito razoável, abre aspas, livre de ódio e chauvinismo de qualquer espécie, fecha aspas, que costumava apertar as mãos dos funcionários judeus em Viena. Um ano e meio depois, na primavera de 1941, esse fino cavalheiro foi nomeado comandante do Einsatzgruppe A e conseguiu matar 250 mil judeus por fuzilamento em pouco mais de um ano, antes de ser morto em ação em 1942. Conforme ele próprio orgulhosamente relatou ao próprio Himmler, embora o chefe dos Einsatzgruppen, que eram unidades de polícia, fosse o chefe da Polícia de Segurança e da SD, ou seja, Reinhard Heydrich. Mas isso foi depois, e agora, em setembro de 1939, enquanto o exército alemão ainda estava empenhado em ocupar os territórios poloneses, Eichmann e o Dr. Stahlecker começaram a pensar particularmente sobre a maneira como o serviço de segurança poderia conseguir sua fatia de influência no leste. O que eles precisavam era de, abre aspas, uma área o maior possível na Polônia a ser cessionada para a construção de um Estado judaico autônomo, na forma de um protetorado. Essa podia ser a solução, fecha aspas. E lá foram eles, de iniciativa própria, sem ordens de ninguém, em missão de reconhecimento. Foram ao distrito Radom, às margens do rio San, perto da fronteira russa, e viram, abre aspas, um grande território, aldeias, mercados, pequenas cidades, e pensamos, é isto que precisamos, e por que não reassentar poloneses para variar, uma vez que tem gente sendo reassentada em toda parte, e essa seria a solução da questão judaica, fecha aspas. Solo firme debaixo dos pés deles, pelo menos durante algum tempo. Tudo pareceu ir muito bem de início. Foram até Heydrich e Heydrich concordou e mandou seguirem em frente. Acontece que esse projeto se encaixava muito bem com o plano geral de Heydrich para o estágio de então da questão judaica, coisa que em Jerusalém Eichmann havia esquecido inteiramente. Em 21 de setembro de 1939, ele convocou uma reunião, abre aspas, de chefes de departamentos, fecha aspas, do RSHA e dos Einsatzgruppen, já operando na Polônia, na qual foram passadas diretivas gerais para o futuro imediato, concentração dos judeus em guetos, estabelecimento de conselhos de anciãos judeus e deportação de todos os judeus para a área do governo geral. Eichmann compareceu a essa reunião de estabelecimento do, abre aspas, Centro Judeu de Imigração, fecha aspas, como ficou provado no julgamento por meio das minutas que o Bureau 6 da polícia israelense descobriu no Arquivo Nacional em Washington. Dessa forma, a iniciativa, seja de Eichmann, seja de Stahlecker, resultava em nada mais que um plano concreto de executar as diretivas de Heydrich. E então, milhares de pessoas, principalmente da Áustria, foram deportadas precipitadamente para esse lugar esquecido por Deus, que, segundo lhes explicou um oficial da SS, Erich Hayakowicz, que mais tarde se encarregaria da deportação dos judeus holandeses. Abre aspas, o Führer tinha prometido aos judeus uma nova pátria.
Não há moradias, não há casas. Se vocês construírem, haverá um teto sobre suas cabeças. Não há água. Os poços de toda a região estão contaminados com cólera, desinteria e tifo. Se cavarem e encontrarem água, terão água. Fecha aspas. Como se pode ver, abre aspas, tudo parecia maravilhoso. Fecha aspas. Só que a SS expulsou alguns judeus desse paraíso, levando-os para o outro lado da fronteira russa. E outros tiveram um bom senso de escapar por vontade própria. Mas então, queixou-se Eichmann, abre aspas, começaram as obstruções da parte de Hans Frank, fecha aspas, que eles tinham esquecido de informar, embora fosse seu território. Abre aspas, Frank reclamou com Berlim e começou um grande cabo de guerra. Frank queria resolver essa questão judaica sozinho. Não queria receber mais nenhum judeu em seu governo geral. Aqueles que chegavam deviam desaparecer imediatamente, fecha aspas. E eles efetivamente desapareceram. Alguns foram até repatriados, coisa que nunca havia acontecido antes e nunca aconteceu depois. E aqueles que voltaram para Viena foram registrados assim nos livros da polícia. Abre aspas, retornando para treino vocacional, fecha aspas. Uma curiosa recaída no estágio pró-sionista do movimento. A pressa de Eichmann em conseguir alguns territórios para, abre aspas, seus, fecha aspas, judeus, pode ser mais bem entendida no panorama de sua própria carreira. O plano nístico, abre aspas, nasceu, fecha aspas, durante a época de seu rápido progresso e é mais do que possível que ele se considerasse futuro governador-geral de, abre aspas, um Estado judeu, fecha aspas, como Hans Frank na Polônia, o futuro protetor, como Heinrich na Tchecoslováquia. O fracasso total da empresa, porém, deve ter lhe ensinado uma lição sobre as possibilidades e necessidades de uma iniciativa, abre aspas, privada, fecha aspas. E como ele, Stalecker, haviam agido dentro do quadro das diretivas de Heinrich e com sua permissão explícita, essa repatriação única de judeus, muito claramente uma derrota temporária para a polícia e a SS, deve também ter ensinado a ele que o poderio sempre crescente de sua posição não chegava a ser onipotência, que os ministérios do Estado e outras instituições do partido estavam bem dispostas a lutar para manter seus minguantes poderes. A segunda tentativa que Eichmann fez de, abre aspas, colocar solo firme debaixo dos pés dos judeus, fecha aspas, foi o projeto Madagascar. O plano de evacuar 4 milhões de judeus da Europa para a ilha francesa, no litoral sudeste da África, uma ilha com 4 milhões 370 mil habitantes nativos e área de aproximadamente 365 mil quilômetros quadrados de terra pobre, surgiu no Ministério das Relações Exteriores e foi depois transmitido para o RSHA, porque, nas palavras do Dr. Martin Luther, encarregado dos negócios judeus em Wilhelmstrasse, só a polícia, abre aspas, tinha experiência e facilidades técnicas para executar a evacuação dos judeus em massa e garantir a supervisão dos evacuados, fecha aspas. O Estado judeu deveria ter um governador policial sob a jurisdição de Himmler. O projeto em si tinha uma história estranha, confundindo Madagascar com Uganda. Eichmann sempre afirmou ter sido, abre aspas, um sonho, um dia sonhado pelo protagonista da ideia do Estado judeu, Theodor Herzl, fecha aspas. Mas o certo é que seu sonho já havia circulado antes. Primeiro pelo governo polonês, que em 1937 se deu o trabalho de examinar a ideia, terminando por descobrir que seria inteiramente impossível embarcar seus quase 3 milhões de judeus sem matá-los. E um pouco depois, pelo ministro das Relações Exteriores francês, Georges Bonnet, que tinha o plano mais moderno de despachar os judeus estrangeiros da França, em número de cerca de 300 mil, para aquela colônia francesa.
Ele chegou a consultar seu equivalente alemão, Joachim von Ribbentrop, sobre o assunto em 1938. De toda forma, em 1940, Eichmann foi informado de que sua história de imigração fora inteiramente suspensa, de que devia elaborar um plano detalhado para a evacuação de 4 milhões de judeus para Madagascar. E esse projeto parece ter ocupado a maior parte de seu tempo até a invasão da Rússia, um ano depois. 4 milhões é um número surpreendentemente baixo para tornar a Europa Jundenheim. Esse número, evidentemente, não incluía os 3 milhões de judeus poloneses, que, como todos sabem, foram massacrados desde os primeiros dias da guerra. Parece improvável que alguém, além de Eichmann e alguns outros luminares menores, tenha levado a sério a coisa toda, pois à parte o fato de o território ser sabidamente inadequado, sem falar do fato de ser, afinal de contas, uma possessão francesa. O plano teria exigido espaço de viagem para 4 milhões de pessoas no meio da guerra e no momento em que a Marinha Britânica detinha o controle do Atlântico. A finalidade do plano Madagascar sempre foi servir de capa sobre a qual os preparativos para o extermínio físico de todos os judeus da Europa Ocidental seriam levados a cabo. Não houve necessidade de nenhuma capa para o extermínio dos judeus poloneses. E a sua grande vantagem com respeito ao exército de antissemitas treinados, que, por mais que tentassem, sempre estavam um passo atrás do Führer, é que ele familiarizava todos os envolvidos com a ideia preliminar de que nada serviria senão a completa evacuação da Europa, nenhuma legislação especial, nenhuma desassimilação, nenhum gueto bastaria. Um ano depois, quando o projeto Madagascar foi declarado obsoleto, todo mundo estava psicologicamente, ou melhor, logicamente preparado para o passo seguinte, uma vez que não havia território para onde pudessem ser evacuados, a única solução era o extermínio. Não que Eichmann, o maior revelador de verdades de todos os tempos, chegasse a suspeitar da existência de tais planos sinistros. O que teria levado o projeto Madagascar ao fracasso foi a falta de tempo, e tempo foi o que se perdeu com as intermináveis interferências de outros departamentos. Em Jerusalém, tanto a polícia como a corte tentaram sacudi-lo dessa complacência. Eles os confrontaram com 2 documentos referentes à reunião de 21 de setembro de 1939, mencionada acima. Um deles, uma carta teletipada de Heinrich, que continha certas diretivas para os Einsatzgruppen. Fazia, pela primeira vez, uma distinção entre um objetivo final, abre aspas, que exige períodos de tempo mais longos, fecha aspas, e que devia ser tratado como, abre aspas, altamente confidencial, e os estágios para se obter esse objetivo final, fecha aspas. A expressão solução final ainda não aparecia, e o documento silencia sobre qual seria esse objetivo final. Daí Eichmann poder dizer, sim, que o objetivo final era o seu projeto Madagascar, que nessa época estava sendo chutado de um para outro departamento alemão, para uma evacuação em massa. A concentração de todos os judeus constituía um estágio preliminar necessário. Mas depois de ler o documento, Eichmann disse imediatamente que estava convencido de que o objetivo final só podia significar extermínio físico, e concluiu que, abre aspas, essa ideia básica já estava enraizada nas mentes dos altos líderes ou dos homens máximos, fecha aspas. Isso podia efetivamente ser verdade, mas ele então teria de admitir que o projeto Madagascar talvez não fosse mais que um embuste. Bem, ele não fez. Nunca alterou sua história sobre Madagascar e talvez simplesmente não pudesse mudá-la. Era como se essa história corresse numa outra fita em sua memória, e era essa memória gravada que surgia como prova contra a razão
contra a razão e os argumentos e a informação e as demonstrações de todo tipo. Sua memória o informava que houvera uma pausa nas atividades contra os judeus da Europa Ocidental e da Europa Central entre a eclosão da guerra, em seu discurso ao Reichstag, em 30 de janeiro de 1939. Abre aspas, profetizou que a guerra traria o aniquilamento da raça judaica na Europa, fecha aspas, e a invasão da Rússia. Sem dúvida, já nessa época, os vários departamentos do Reich e dos territórios ocupados estavam fazendo o possível para eliminar, abre aspas, o oponente, o judaísmo, fecha aspas. Mas não havia uma política unificada. Parecia que cada departamento tinha a sua própria solução e que lhe era permitido aplicá-la ou usá-la contra as soluções de seus competidores. A solução de Eichmann era um estado policial, e para isso ele precisava de um território suficientemente grande. Todos, abre aspas, esforços fracassaram por causa da falta de entendimento entre as cabeças envolvidas, fecha aspas, por causa de rivalidades, querelas, brigas, porque todo mundo, abre aspas, batalhava pela supremacia, fecha aspas. E quando já era tarde demais, a guerra contra a Rússia, abre aspas, explodiu de repente, como uma tempestade, fecha aspas. Esse foi o fim dos seus sonhos, assim como o fim da, abre aspas, era de busca de uma solução no interesse de ambos os lados, fecha aspas. Foi também, como reconheceu nas memórias que escreveu na Argentina, abre aspas, o fim de uma era em que existiam leis, ordens, decretos para o tratamento de indivíduos judeus, fecha aspas. E segundo ele, era mais que isso, era o fim de sua carreira, e embora isso soasse despropositado em vista de sua fama atual, não se podia negar que talvez tivesse razão, pois sua aspiração, seja na realidade da imigração forçada, seja em seu sonho de um Estado judeu governado por nazistas, a exercer uma autoridade final em todos os assuntos judeus, agora, abre aspas, caía para o segundo plano no que dizia respeito à solução final, pois o que agora se iniciava era transferido a diferentes unidades e as negociações eram conduzidas por outro escritório central, sob o comando do ex-Reichsführer SS e chefe da polícia alemã, fecha aspas. As diferentes unidades foram selecionadas entre grupos de matadores que operavam na retaguarda do exército no leste e cujo dever especial consistia em massacrar a população civil nativa e especialmente os judeus. E o outro escritório central era o WVHA, sob comando de Oswald Pohl, que Eichmann tinha de consultar para descobrir qual era o destino final de cada embarque de judeus. Isso era calculado de acordo com a capacidade de absorção das diversas instalações de assassinatos e também de acordo com as solicitações de trabalhadores escravos por parte de numerosas empresas industriais que haviam descoberto ser lucrativo estabelecer filiais nas vizinhanças de alguns desses campos de extermínio. Ao lado de indústrias não muito importantes da SS, famosas empresas alemãs como a IG Farben, a Krupp Werk e a Siemens Schuckert Werk abriram fábricas perto dos campos de extermínio de Auschwitz e de Lublin. A cooperação entre a SS e os empresários era excelente. Ross, de Auschwitz, confirmou as relações sociais muito cordiais com os representantes da IG Farben. Quanto às condições nas fábricas, a ideia era claramente matar por meio do trabalho. Segundo Hilberg, morreram pelo menos 25 mil dos aproximadamente 35 mil judeus que trabalhavam numa das fábricas da IG Farben. No que dizia respeito a Eichmann, a questão era que a evacuação e a deportação não constituíam mais os últimos estágios da solução. Seu departamento havia se tornado meramente instrumental. Daí ele ter toda a razão de ficar muito, abre aspas, amargurado e decepcionado, fecha aspas, quando o projeto Madagascar foi engavetado.
e a única coisa que o consolou foi sua promoção a Obersturmbannführer, ocorrida em outubro de 1941. A última vez que Eichmann se lembrava de ter experimentado algo pessoal foi em setembro de 1941, 3 meses depois da invasão da Rússia. Isso foi logo depois de Heinrich, ainda chefe da Polícia de Segurança e do Serviço de Segurança, tornar-se protetor da Boêmia e da Morávia. Para celebrar a ocasião, ele convocou uma entrevista coletiva e prometeu que, dentro de 8 semanas, o protetorado estaria em Judenheim. Depois da entrevista, discutiu o assunto com aqueles que teriam de efetivar o cumprimento de sua palavra. Frank Stalecker, então comandante local da Polícia de Segurança de Praga, e o subsecretário de Estado Karl Hermann Frank, antigo líder dos Sudetos, que logo depois da morte de Heinrich iria sucedê-lo como Reichsprotektor. Na opinião de Eichmann, Frank era um sujeito baixo, que odiava os judeus, abre aspas, à maneira de Streicher, fecha aspas, que, abre aspas, não sabia nada de soluções políticas. Uma dessas pessoas que autocraticamente e, deixe-me dizer, na embriaguez de seu poder, simplesmente dava ordens e comandos, fecha aspas. Mas fora isso, a conferência foi agradável. Pela primeira vez, Heinrich demonstrou, abre aspas, um lado mais humano e admitiu com uma bela franqueza que tinha permitido perder-se pela língua, o que não surpreendia quem conhecia Heinrich, uma personalidade ambiciosa e impulsiva, que muitas vezes deixava as palavras escaparem da boca mais depressa do que gostaria de admitir, fecha aspas. De forma que o próprio Heinrich disse, abre aspas, existe uma confusão. E o que vamos fazer agora? Fecha aspas. E o que Eichmann respondeu, abre aspas, existe apenas uma possibilidade, se você não puder recuar daquilo que anunciou. Abrir um espaço para onde se possa transportar os judeus do protetorado, que hoje estão dispersos, fecha aspas. Uma pátria judaica, um ponto de reunião dos exilados da diáspora. Então, felizmente, Frank, que odiava os judeus à maneira de Streicher, fez uma proposta concreta, e esse espaço foi providenciado em Theresienstadt. Diante disso, Heinrich, talvez também embriagado de poder, simplesmente ordenou a evacuação imediata da população tcheca nativa de Theresienstadt para abrir espaço para os judeus. Eichmann foi enviado até lá para supervisionar as coisas. Grande decepção. A cidade fortaleza, Boêmia, às margens do Eger, era pequena demais. Na melhor das hipóteses, poderia ser um campo de transferência para uma certa porcentagem dos 90 mil judeus da Boêmia e da Morávia, para cerca de 50 mil judeus tchecos. Theresienstadt veio realmente a ser um campo de transferência a caminho de Auschwitz, enquanto outros, estimados em 20 mil, chegavam diretamente ao destino. Sabemos, de fontes melhores do que a memória deficiente de Eichmann, que desde o começo Heinrich planejara que Theresienstadt servisse como um gueto especial para certas categorias privilegiadas de judeus, principalmente, mas não exclusivamente, da Alemanha. Funcionários judeus, pessoas importantes, veteranos de guerra com altas condecorações, inválidos, os cônjuges judeus de casamentos mistos e os judeus alemães de mais de 65 anos de idade. Daí o apelido de Altersghetto. A cidade acabou se revelando pequena demais até mesmo para essas categorias restritas. E em 1943, cerca de um ano depois de seu estabelecimento, começaram os processos de, abre aspas, rarear e afrouxar, fecha aspas, que foram paulatinamente aliviando a superpopulação, por meio do transporte para Auschwitz. Mas sob um aspecto, a memória de Eichmann não o enganou. Theresienstadt era, de fato, o único campo de concentração que não estava sob a autoridade do WVHA,
permanecendo responsabilidade sua até o final. Seus comandantes eram homens de seu pessoal e sempre seus inferiores hierárquicos. Era o único campo em que ele tinha pelo menos parte do poder que a acusação de Jerusalém lhe atribuía. A memória de Eichmann, saltando os anos com grande facilidade, ele adiantou 2 anos a sequência de eventos quando contou ao interrogador da polícia a história de Theresienstadt. Certamente não se submetia à ordem cronológica, mas não era também simplesmente caótica. Sua memória era como um armazém, cheio de histórias humanas do pior tipo. Quando ele pensou em Praga, veio à tona aquela ocasião em que foi admitido a presença do grande Heinrich em pessoa, o qual revelou ter abre aspas, lado mais humano, fecha aspas. Algumas sessões depois, ele mencionou uma viagem a Bratislava, na Eslováquia, onde estava, por acaso, quando Heinrich foi assassinado. O que ele se lembrava era que estava lá como hóspede do Santo Mack, ministro do interior no governo marionete plantado pelos nazistas na Eslováquia. Nesse governo católico, fortemente antissemita, Mack representava a versão alemã do antissemitismo. Recusava-se a permitir exceções para os judeus batizados e foi um dos principais responsáveis pela deportação em massa dos judeus eslovacos. Eichmann lembrava-se disso porque não costumava receber convites sociais de membros do governo. Era uma honra. Eichmann se lembra que Mack era um sujeito solto, agradável, que o convidou para jogar boliche. Será que não tinham mais nada a fazer em Bratislava no meio da guerra, além de jogar boliche com o ministro do interior? Não, absolutamente mais nada. Ele se lembrava de tudo muito bem, como jogaram boliche, como serviram drinks pouco antes do anúncio do atentado contra a vida de Heinrich. 4 meses e 55 fitas depois, o capitão Les, interrogador israelense, voltou a esse ponto, e Eichmann contou a mesma história com palavras quase idênticas, acrescentando que esse dia havia sido, abre aspas, inesquecível, fecha aspas, porque seu, abre aspas, superior havia sido assassinado, fecha aspas. Dessa vez, porém, viu-se confrontado com um documento que dizia que ele havia sido mandado a Bratislava para discutir, abre aspas, a evacuação dos judeus da Eslováquia em curso, fecha aspas. Ele admitiu imediatamente o erro, abre aspas, claro, foi uma ordem de Berlim, eles não me mandaram lá para jogar boliche, fecha aspas. Será que havia mentido 2 vezes, com grande coerência? Pouco provável. Evacuar e deportar judeus era coisa de rotina. O que ficou em sua cabeça foi o boliche, foi ser hóspede de um ministro, foi ficar sabendo do ataque contra Heinrich. E era característico do seu tipo de memória não se lembrar absolutamente do ano em que ocorrera esse dia memorável, no qual o, abre aspas, enforcador, fecha aspas, foi fuzilado por patriotas tchecos. Em sua memória fosse melhor, ele nunca teria sequer contado a história do Theresienstadt, pois tudo isso aconteceu quando o tempo de soluções políticas já havia passado e era da solução física que havia começado. Aconteceu no momento em que, conforme admitiu aberta espontaneamente em outro contexto, ele já havia sido informado da ordem do Führer para a solução final. Tornar o país Jundheim, na data que Heinrich prometera em relação à Boêmia e à Morávia, só podia significar concentração e deportação para pontos de onde os judeus poderiam ser enviados com facilidade para campos de extermínio. O fato de Theresienstadt ter servido a outro propósito, o da vitrina para o mundo exterior, era o único campo onde representantes da Cruz Vermelha Internacional eram admitidos. Era outra questão que Eichmann, naquele momento, devia quase certamente ignorar e que, de toda forma, estava inteiramente fora do âmbito de sua competência.